Uma jornada sobre o livro-texto de um curso em milagres, comentada por Ken Wapnick. Prelúdio, continuação. Uma só mente, Deus, unidade. Maestoso, céu, conhecimento. Começamos com o céu, também referido em um curso em milagres como conhecimento, o qual não é utilizado como normalmente o fazemos na linguagem cotidiana, quando temos conhecimento sobre um assunto, acontecimentos atuais ou uma pessoa específica. Aqui o significado é do grego gnosis, conhecimento ou verdade. Assim, o curso utiliza conhecimento e céu de forma sinônima e intercambiável. O céu é o reino de Deus e de sua majestade. E é interessante notar que, embora eles sejam mencionados ao longo de todo o curso, não são realmente descritos, pois a realidade do céu está além das palavras e dos conceitos. Recorte essa linha pertinente do livro de exercícios, entre aspas. Dizemos Deus é, e então cessamos de falar. Pois nesse conhecimento as palavras são sem significado. Fecha aspas. Como não há nada que se possa realmente dizer sobre Deus, devemos utilizar conceitos dualistas, nascidos em nosso mundo perceptivo e limitados por nossa estrutura linguística e temporal, para descrever um estado que transcende totalmente o pensamento conceitual. Como mencionei anteriormente, um curso em milagres utiliza esses conceitos dualistas não porque sejam verdadeiros, mas porque são a única forma que Jesus tem de se comunicar conosco, de modo que possamos compreender. Há uma passagem que examinaremos com muito mais profundidade quando chegarmos ao capítulo 25, em que Jesus explica exatamente o que está fazendo ao utilizar a linguagem dualista que podemos entender dentro da condição de separação que acreditamos estar. Por essa razão falamos da atividade, entre aspas, do céu, como criação ou extensão, pelas quais Deus estende seu amor e sua vontade, de modo que transcende o tempo e o espaço. A extensão do amor de Deus é Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tal como Ele o criou. No curso, Cristo é sinônimo do ser, que também é Espírito, nossa verdadeira natureza. O amor estende continuamente a si mesmo, e assim Cristo também estende seu ser. As extensões de Cristo são chamadas criações, um termo que também nunca é explicado. Ele é mencionado ocasionalmente e tão rapidamente deixado de lado porque não é algo que possamos compreender. O que é importante compreender é que essas criações não têm absolutamente nenhum referente em nada deste mundo. As noções mundanas de criatividade, por exemplo, nada tem a ver com os conceitos do curso de criar ou criações, que são simplesmente extensões do amor não dualístico. Vemos, portanto, que 3 conceitos ou termos estão incluídos na visão do curso sobre o céu: Deus, Cristo e as criações, que poderíamos relacionar metaforicamente a Pai, Filho e netos, embora esse último termo não apareça no curso. Deus e Cristo são extensões do amor, que, sendo o que é, permanece totalmente unificado. É impossível para nós, que nos percebemos separados, compreender como pode haver uma extensão do amor que ainda assim permanece dentro do próprio amor.
pois novamente o nosso entendimento é limitado pelo estado de separação no qual acreditamos estar. No universo perceptual, a ideia de extensão no tempo e no espaço é compreensível. Por exemplo, a existência de mães e pais é estendida em seus filhos. Esses filhos, por sua vez, crescem e estendem essa existência nos filhos que geram, os netos dos pais. Isso faz sentido para nós porque espelha nossa experiência de vida. Mas essa não é a vida do céu. Certamente não há como compreendermos os termos mencionados acima da linha sólida do gráfico. Mente. Outro termo importante em um curso em milagres, que também não pode ser compreendido, é mente. No topo do gráfico, mente aparece com inicial maiúscula, denotando a mente de Deus, ou a mente de Cristo, ambas totalmente indivisíveis, não diferenciadas e unificadas. É na mente dividida, sobre a qual falaremos em breve, que todos os problemas surgem. E é útil compreender a distinção entre mente com letra maiúscula e mente com letra minúscula. Mente com letra maiúscula ou espírito puro está em unidade consigo mesma, enquanto mente com letra minúscula é dividida e fragmentada. Unidade. O conceito de unidade torna-se extraordinariamente importante quando comparamos o sistema de pensamento do ego, baseado na separação, com a majestosa unidade de Deus. Mesmo que não haja maneira de compreendermos, entre aspas, uma unidade unida como um. Podemos reconhecer seu reflexo por meio de nossos relacionamentos santos, um dos temas mais importantes que iremos considerar ao longo dessa série. Podemos reconhecer seu reflexo por meio de nossos relacionamentos santos, um dos temas mais importantes que iremos considerar ao longo dessa série. Tudo no mundo do ego muda. E é claro, tudo no mundo de Deus é imutável. Essa é outra forma de compreendermos por que o mundo do ego jamais pode ocorrer na realidade. Como o estado de imutabilidade é perfeito e eterno, não poderia haver um mundo de mudanças que fosse real. Ainda mais relevante, como poderia a imutabilidade em si mesma ter qualquer relação com um estado que é oposto à realidade de Deus? Não existem opostos no céu, pois esses existem apenas dentro do mundo de ilusão. Somente a verdade é verdadeira, sendo perfeição majestosa, maestoso. Mente errada, ego, separação, allegro agitato. O ego, a pequena ideia louca, entre aspas, e a mente dividida. Agora deixaremos Deus, de quem na verdade nada há a dizer. No entanto, podemos dizer muito sobre o estado em que nunca aconteceu, como Jesus afirma a respeito da separação original. Entre aspas, no tempo. Isso aconteceu há muito tempo. Na realidade, nunca aconteceu. Fecha aspas. Isso, entre aspas, é o que mais tarde é chamado de a pequena ideia louca. O pensamento que pareceu surgir na mente do Filho de Deus, de que poderia haver algo além do Criador, algo além do amor e da unidade. Esse pensamento de que poderíamos estar sendo separados de Deus é o único sonho. Mas é apenas uma ilusão,
Pois como poderia o Filho perfeito de Deus, uno com seu Criador perfeito, ter um pensamento que fosse diferente da perfeita unidade? Essa é a resposta do curso à antiga e constante pergunta: como o impossível pôde acontecer? A resposta de Jesus é: nunca aconteceu. Mesmo fazer essa pergunta implica afirmar que a separação ocorreu e, portanto, exige que outros expliquem como ela se deu. No entanto, se alguém é verdadeiramente sábio, a pergunta não será respondida, evitando assim a armadilha do ego. Somente os tolos tentam responder, pois fazê-lo valida a pergunta, exatamente o que o ego e o questionador deseja. A resposta mais prática seria: por que se preocupar com o motivo de algo ter acontecido se nunca aconteceu, quando tudo o que importa é nos livrarmos do atoleiro da separação? Esse é o propósito do curso para nós. No entanto, antes de podermos sair desse atoleiro, primeiro precisamos reconhecer a vida aqui pelo sofrimento que ela é. Ajudar-nos a alcançar esse reconhecimento é um dos objetivos primários de um curso em milagres. O que parece ter ocorrido naquele instante que nunca realmente aconteceu foi que a mente de Cristo pareceu se dividir, e surgiu então uma mente que continha o pensamento de separação. Isso vem a ser conhecido como a mente dividida, agora separada e distinta da mente de Deus e de Cristo. Essa mente dividida, fiel à sua origem de separação, continua a se dividir. Assim como a mente de Deus só pode amar. Amor eternamente estendendo o amor. O pensamento de separação só pode separar, e faz isso instantaneamente de maneira frenética e agitada. Allegro agitato. A mente dividida se divide em 3 partes. Mais adiante veremos como ela posteriormente se fragmenta em quase um número infinito de fragmentos, mas por ora focaremos nessas 3 partes originais. Permita-me reiterar, tudo isso é um mito. Tudo o que estamos discutindo, de fato, tudo nesse gráfico é inventado, expressando o que jamais surgiu na mente de Cristo. O gráfico é uma tentativa de representar o sistema de pensamento de um curso em milagres em forma esquemática. Uma maneira linear de descrever o que o curso apresenta de forma não linear e sinfônica. Embora esse grande mito cósmico talvez seja a melhor maneira de identificarmos a experiência de estarmos aqui, é fundamental lembrar que nada disso é verdadeiro, incluindo o próprio gráfico que tenta representá-lo. A mente dividida se divide entre o sistema de pensamento do ego, a mente errada, e o sistema de pensamento do Espírito Santo, a mente certa. Estes representam 2 formas contraditórias e mutuamente excludentes de olhar para a pequena ideia louca. É importante notar que o ego e o Espírito Santo são pensamentos, 2 maneiras diferentes de perceber, compreender e reagir ao pensamento de separação. Inevitavelmente deve haver uma terceira parte da mente dividida para fazer a escolha. Essa parte nunca é nomeada diretamente no curso, mas está claramente implícita ao longo do texto. Nós a chamamos de tomador de decisão, decision maker. É essa parte da mente responsável por decidir que Jesus continuamente apela a quem ele se dirige, entre aspas. Escolhe novamente. Escolhe entre o ego e Deus, a crucificação e a ressurreição, o julgamento e o perdão.
Essa parte da mente está representada no diagrama pelo ponto preto entre o ego e o Espírito Santo. Quando Jesus se refere a nós em nosso estado de separação como Filho de Deus, ele está se referindo ao Filho que tem o poder de mudar de ideia. Nesse contexto, portanto, o Filho de Deus é realmente um sinônimo do tomador de decisão. Aprenderemos mais adiante no curso que é esse tomador de decisão que adormeceu e sonhou um sonho, o que significa que o tomador de decisão, o Filho de Deus, também pode ser identificado como o sonhador. Uma vez que reconhecemos o horror do sonho de separação do ego, mudamos para a nossa mente certa e pedimos outra forma de olhar para isso. O sonhador então se torna o observador, permitindo que o tomador de decisão escolha entre continuar dormindo e sonhando ou permanecer-se como o sonhador do sonho. A saída do sonho é que o tomador de decisão olhe para o que está sonhando. Assim, poderíamos dizer que o tomador de decisão é o sonhador quando segue o ego e o observador quando segue o Espírito Santo. O tomador de decisão é como um juiz diante de quem vê dois advogados opostos, cada um apresentando seu caso. Como diz um curso em milagres, entre aspas, o ego fala primeiro e está sempre errado. Falando de forma alta e persuasiva sobre o que vemos refletido no diagrama, significa separação, individualidade e especialismo. O ego apresenta seu caso ao juiz, tomador de decisão, e como qualquer advogado faria, implora para que o juiz ou júri decida a seu favor. O ego exalta as glórias de se ter uma vida individual, autônoma e livre, independente do tirano cruel e malicioso chamado Deus, em quem ninguém tem o direito a uma voz dissidente ou a liberdade de expressão. O ego diz ao juiz, entre aspas, que maravilha, meritíssimo, estarmos finalmente libertos, podendo viver as vidas únicas que Deus nos proibiu de ter. Fecha aspas. A alegação do ego, ideias se separam de sua fonte, é de grande importância no sistema teórico do curso, expressando que o Filho de Deus poderia de fato se separar de sua fonte, com uma existência separada que o diferencia de Deus, seu Criador. O ego conclui seu argumento, e o juiz, filho, tomador de decisão, ouve e fica impressionado. Ele gosta de seu papel e entende que não há juízes no céu. Rapidamente percebe então que, se julgar a favor do ego, ele permanecerá em sua função e será especial. Mas, querendo parecer imparcial, o juiz se volta para o outro advogado e diz: é a sua vez, conselheiro. O que tem a dizer? O Espírito Santo, ecoando as palavras de Cordélia, quando confrontada pela pergunta do rei Lear, nada diz. Ele não tem nada a dizer. Porque, também ecoando o rei Lear, o amor é silencioso. O juiz responde em essência: ora, ora, não permitirei isso em meu tribunal. O ego apresentou um argumento muito persuasivo, agora você deve falar. O Espírito Santo sorri gentilmente e continua em silêncio. Em outras palavras, ele é o que o texto mais tarde descreve como o espírito perfeito da não oposição.
Entre aspas, o amor não se opõe. O juiz volta-se para o ego que promete: escolha-me e terá todo o poder que Deus lhe negou. No entanto, esse poder de sua força individual e especialidade desaparecerá se você fizer a escolha errada. Mais uma vez, como o verdadeiro poder do amor não se opõe, o Espírito Santo simplesmente sorri e diz: nada tenho a dizer, meritíssimo. Sua doçura suave e silenciosa contém o poder da expiação, cujo princípio fundamental é que ideias não deixam sua fonte. A ideia de que uma parte de Deus, uma ideia em sua mente amorosa, pudesse se arrancar de lá e ter uma existência independente de sua fonte é impossível. Mesmo responder a isso daria validade à ilusão. A verdade é que a separação nunca aconteceu, e esse é o fundamento da expiação e da resposta silenciosa do Espírito Santo. O juiz tomador de decisão encantado com seu eu separado se afasta do Espírito Santo e declara o ego inocente. Dessa forma, nasce o sistema de pensamento da separação. O Espírito Santo desaparece de nossa consciência, embora permaneça presente em nossa mente dividida, ainda que oculto. O curso explica que a consciência foi a primeira divisão introduzida na mente após a separação, e é idêntica à mente dividida. Passamos a ter consciência de algo, um estado dualístico que não existe no céu. E assim, o Filho de Deus torna-se consciente do ego e enterra toda a consciência do Espírito Santo. É importante notar que uma vez que o ego foi escolhido pelo tomador de decisão, a crença do Filho nele é o que dá ao ego seu aparente poder. Consequentemente, o ponto preto no topo da mente dividida no gráfico representa o poder da nossa crença, um dos temas mais importantes que exploraremos ao longo do texto. Como o ego entende, não sendo tolo, que o poder da mente do filho para escolher é sua fonte, e dado que falamos no âmbito do mito, falamos do ego como se fosse uma pessoa com pensamentos. Ele não deve sua existência ao pensamento de separação, mas sim à crença do Filho de Deus na separação. Essa distinção é crucial, pois o ego não pode dever sua existência a uma separação que não existe, mas sim ao poder da mente do filho de acreditar na ilusão. O ego reconhece que, se o filho algum dia mudar de ideia, terá um problema sério em mãos. Como o curso explica, o ego entende a ameaça, e embora não tema a Deus, seu amor ou a expiação do Espírito Santo, todos fora de sua compreensão, ele treme de terror diante da possibilidade do filho retirar sua fé dele e investi-la no Espírito Santo. Isso causaria a iminente destruição do ego, que desapareceria de volta ao nada de onde veio. Pecado, culpa, medo. Para garantir que essa catástrofe, o ego ser desfeito, não aconteça, o ego inicia uma estratégia brilhante, que é um dos temas mais importantes na sinfonia do curso e que inaugura seu tempo de allegro agitato.
Compreender essa estratégia revela o propósito do mundo e, mais especificamente ainda, contém a chave para entendermos por que nascemos em corpos. Para ecoar Hamlet, há um método em nossa loucura. O propósito do ego é garantir que o Filho de Deus jamais mude de ideia. Um objetivo que ele busca alcançar da mesma forma que líderes militares buscam atingir seus objetivos por meio da implementação de estratégias, planos de batalha, etc. Uma vez que o objetivo está claro, os meios para alcançá-lo seguem naturalmente. O objetivo do ego é tornar o Filho de Deus sem mente, pois nunca poderíamos mudar de ideia se não soubéssemos que temos uma mente. Assim, jamais poderíamos escolher a expiação do Espírito Santo. E o mundo e o corpo são os meios para estabelecer esse estado de ausência de mente. No entanto, há um problema. O Filho é uma mente. E o ego precisa convencê-lo de que ele não é o que é. É aí que entra o subenredo crucial. O plano do ego de tornar o Filho sem mente. O ego conta ao Filho de Deus uma história cujo propósito é fazê-lo acreditar que é melhor não ser uma mente. A ausência de mente jamais poderia ocorrer se o Filho não a escolhesse voluntariamente. E o ego fornece habilmente a motivação para tal escolha. Esse é um ponto crítico, porque nossas vidas nesse mundo são dedicadas a nos manter em um estado perpétuo de ausência de mente. Razão pela qual o propósito de Jesus para seu curso é nos ensinar que estamos muito melhor sendo conscientes. Voltando agora para o ego, eis como ele realiza seu objetivo. Ele diz ao Filho que ele é um indivíduo separado e especial. Uma ideia que deixou sua fonte. Além disso, o ego continua, entre aspas, o que você fez é real. Mas teve um custo terrível. Para conquistar sua separação de Deus, você teve que matá-lo, em um ato que será para sempre chamado de pecado. Sua separação custou sua inocência. E agora o pecado é a sua identidade. O que se segue diretamente ao pecado é a experiência psicológica da pecaminosidade, culpa. E da culpa surge o pensamento igualmente horrendo. Entre aspas, eu mereço ser punido pelo meu pecado. Levando ao nosso terrível medo do inevitável. Essa é a origem da trindade profana do ego: pecado, culpa e medo. A mente do Filho, que um instante antes estava cheia de jubilosa exaltação por estar livre e autônoma, torna-se de repente um campo de batalha, no qual ele está em grave perigo de ser destruído. O ego lhe diz sem rodeios: você vitimizou Deus com seu pecado, pois ao escolher existir independentemente, você o destruiu. Agora ele, por sua vez, o vitimará como punição justificada. A frase que melhor descreve essa história macabra é: um ou outro. Lembremos, isso tudo pertence ao mundo do mito, e um Deus furioso é capaz de se erguer da tumba onde o Filho o enterrou, perseguindo-o para recuperar a vida que o Filho lhe roubou. Se Deus recuperar a vida, o Filho não a terá mais, o que significa que ele morrerá.
No manual para professores, essa dinâmica de um ou outro é formulada da seguinte maneira, entre aspas, um pai irado persegue seu filho culpado, mata ou será morto. Fecha aspas. O filho agora precisa lidar com uma situação grave. Aquilo que ele pensava ser uma grande abundância de vida agora está sujeito ao que o curso em milagres chama de princípio de escassez. Ele em breve se verá num estado severo de carência. O ego nos diz que Deus está nesse estado de escassez, mas que agora está vindo reivindicar o que é seu. Lembre-se de que essa história é inventada para consumar a estratégia do ego de tornar o Filho de Deus sem mente, convencendo daquilo que o ego quer que ele acredite. É o motivo pelo qual o ego inventa sua narrativa de pecado, culpa e medo, conduzindo à crença de que a mente é um campo de batalha. Como sabemos, o ego foi bastante bem sucedido em alcançar seu propósito. Convencido pelo ego, o Filho de Deus reconhece que, se permanecer em sua mente por um instante a mais, será destruído. Ele agora acredita que é melhor não estar ali de fato, não ser mente alguma. Em desespero, o filho se volta ao ego em busca de ajuda, pois, com a voz do Espírito Santo banida da consciência, a voz do ego é a única que ele ouve e equivale para ele a ser divina. Isso significa que a única opção disponível para lidar com essa situação terrível é fazer o que o ego diz. Vemos um paralelo em regimes totalitários que buscam controlar a imprensa, garantindo que a população só ouça uma única voz. Essa prática tem origem no ego, que se assegura de que a única voz que o Filho de Deus ouve é a sua. Sempre é um ou outro, ou a expiação do Espírito Santo, ou a separação do ego é verdadeira, mas não ambas. O mundo. Quando o filho recorre ao ego em busca de socorro, assim ele clama. Você tem que fazer alguma coisa e rápido. Estou prestes a ser aniquilado e lançado ao esquecimento. O ego responde confiantemente. Não tema. A solução é simples. Pegue minha mão e vamos desaparecer da mente, projetando-nos para criar um mundo onde possamos nos esconder para que Deus nunca nos encontre. O filho concorda com entusiasmo e, no instante, o pensamento de estar separado de Deus, que deu origem à crença na individualidade, no pecado, na culpa e no medo, e ao campo de batalha do um ou outro, é projetado para fora. É por isso que, ao olharmos para a caixa no gráfico chamada Mundo da Separação, Percepção, encontramos as mesmas palavras que aparecem na caixa da mente errada. Deve ser assim, independente do que o ego diga, porque as ideias não deixam sua fonte. Além disso, assim que ocorre a projeção, o ego faz cair um véu de esquecimento ou negação sobre a mente, resultando em total falta de memória sobre de onde viemos. Estamos conscientes apenas de onde chegamos, em ambos sentidos da expressão. Chegamos ao mundo e passamos a confiar em nossos sentidos, chegando à conclusão: esse sou eu. Agora nos encontramos num corpo governado não pela mente, mas pelo cérebro. Essa diferença entre cérebro e mente é essencial de se reconhecer, e discutiremos isso em muito mais detalhes à medida que a sinfonia do curso se desenrola. O cérebro é parte do corpo, mas a mente nada tem a ver com ele.
pois a mente é um pensamento que transcende totalmente o corpo. Assim, o mundo se torna o esconderijo do Filho em relação ao seu Criador, como descrito no livro de Exercícios. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Assim, o mundo foi feito para ser um lugar onde Deus não pudesse entrar e o seu Filho pudesse estar separado dele. Uma vez no corpo, esquecemos como chegamos ali, não nos recordando de que a causa do universo físico foi a necessidade de fugir da ira de Deus, que o ego nos disse ser a consequência inevitável do nosso pecado e culpa. Reformulando, a causa do cosmos, em certo sentido, a causa do pensamento que veio antes do Big Bang, é a crença do Filho de que o ego é um professor melhor que o Espírito Santo. Essa é a causa verdadeira e o mundo é o efeito. O pensamento da separação, o conteúdo, agora foi enterrado na mente, assim como o Espírito Santo. Em seu lugar está o mundo sem mente da forma, no qual a única coisa compreensível é aquilo que o ego nos programou para entender. Da mesma forma que um computador só realiza operações programadas por seu programador. Um computador não pensa por conta própria. Ele só faz o que o programador o instruiu a fazer. E o mesmo ocorre aqui. Nossos cérebros foram programados pela crença na separação e na tríade resultante de pecado, culpa e medo. Agora há um corpo com aparelhos sensoriais para perceber um mundo fora da mente. O cérebro, um órgão físico dentro do crânio, interpreta os dados sensoriais e dá sentido às percepções. O objetivo do ego é nos manter olhando onde o problema não está, afastando-nos do verdadeiro problema, que é a decisão da mente de escolher o ego em vez do Espírito Santo. O mundo não nos permite escolher novamente, pois nasceu para manter oculta a mente dividida. Tanto o sistema de pensamento do ego quanto o do Espírito Santo são encobertos pelo ego. Há, portanto, dois níveis de defesa: os pensamentos de pecado, culpa e medo, que defendem contra o princípio da expiação da mente correta, e o mundo de pecado, culpa e medo, que defende contra o sistema de pensamento da mente errada. O ego toma o pecado, a culpa e o medo, declara-os reais, mas os transmuta de modo que possam ser percebidos como externos, em outro. Além disso, por não serem percebidos em nós, o pecado deixa de ser nossa culpa e nosso medo torna-se compreensível e justificado. Mais uma vez, tudo que está na caixa da mente errada do gráfico encontra seu lar no mundo. Contudo, porque esse é um mundo de corpos, múltiplos corpos, as dinâmicas parecem diferentes. Pecado, culpa e medo já não existem mais em nossas mentes, mas sim em todos os outros. O mundo torna-se então a testemunha aparente do fato de que as ideias deixam sua fonte. Para agravar o problema, algo integral ao plano do ego. Uma vez que nascemos no mundo como corpos, somos confrontados com um problema após o outro, o que nos obriga a gastar a vida tentando resolver os problemas do corpo, física e psicologicamente. Por isso, o cérebro e psique estão ao lado de corpo no gráfico. Ao longo da vida, mal resolvemos uma questão e outra já surge para tomar o seu lugar. E esse ciclo parece interminável. No entanto, em algum momento, dizemos: deve haver um outro caminho. Algo não está funcionando, algo não está certo.
Deve haver outro mestre para dar uma resposta diferente. Essa é a convocação do Espírito Santo, e a reversão da espiral descendente do ego começa com essa invocação ao milagre do perdão para curar. Mente correta, Espírito Santo, expiação. Molto adágio dolcíssimo, o milagre, o perdão. Referindo-se ao gráfico, a seta que parte do ponto preto, o tomador de decisão, e vai para o mundo, representa a projeção onde a mente escolhe projetar o conteúdo da mente errada. A seta do outro lado da caixa do mundo, que retorna ao ponto preto, é chamada de milagre. Nome dado ao sistema de pensamento da mente correta em um curso em milagres. O milagre não é algo realizado no mundo pelo corpo, mas é a escolha da mente novamente. Na base da caixa da mente correta, há uma lista de termos que, embora experimentados por nós no mundo, são simplesmente pensamentos. Eles estão lá para enfatizar o fato de que o perdão, o instante sagrado, o relacionamento sagrado e a cura são encontrados dentro da mente que escolheu ser observadora junto ao Espírito Santo, em vez de juiz junto ao ego. Muito simplesmente essa é a essência do curso em milagres. Ajudar-nos a reconhecer que esse mundo é um sonho. Sua aparente realidade não tem nada a ver com o mundo da forma. Aquilo que nosso aparato sensorial nos reporta. Essa aparente realidade repousa na crença da mente de que ela existe. O milagre restaura a nossa consciência, o fato de que somos o sonhador. Como Jesus diz em um ponto, você é o sonhador do mundo dos sonhos. Nenhuma outra causa ele tem, nem jamais terá. Somos o sonhador, não o mundo. Não somos afetados por outras pessoas, mas pela mente que criou isso. E o curso nos ajuda a entender por que o fizemos. Essa é uma das contribuições únicas que um curso em milagres oferece à história da espiritualidade. Ele não apenas descreve a natureza ilusória do mundo, mas fornece um entendimento da motivação e propósito por trás disso, incluindo nossa necessidade de sofrimento e dor, social e individualmente. Esse reconhecimento nos permite fazer uma escolha mais sensata, que de outra forma seria impossível. O papel de Jesus ou do Espírito Santo é nada mais, nada menos que nos ajudar a olhar o mundo de uma maneira diferente, como o veículo para retornar à consciência de que somos uma mente que escolheu erroneamente e que pode reverter-se e fazer a escolha correta. Assim, tudo que o ego fez é desfeito porque retiramos toda a crença nele. Perdão é o termo que melhor descreve esse processo de nos mover da prisão da culpa e do julgamento para a sala de aula da cura e libertação. Esse processo de fato reverte a projeção do ego, daí a seta que retorna à mente. Perdão pode ser visto em 3 etapas. A primeira é a lembrança da projeção da culpa do mundo dos corpos para a mente. A segunda, uma vez de volta à mente, é ver a culpa pelo que ela é, uma defesa, que nos impede de escolher novamente. E agora
escolhemos, decidindo que o Espírito Santo é o verdadeiro mestre. Essa mudança de mente prepara a terceira etapa, que na verdade não é uma etapa, pois o perdão é completo, uma vez que a culpa é rejeitada. O amor do Espírito Santo simplesmente é permitido a ser ele mesmo. Esse processo é verdadeiramente adágio, docíssimo, já que a orientação do Espírito Santo é suave e lenta, doce e segura, acompanhando gentilmente nosso medo enquanto somos conduzidos de nossa experiência corporal de volta à mente. De fato, sem nossa experiência do corpo, não teríamos como alcançar a mente. Para tomar emprestada a maravilhosa frase de Freud, o mundo torna-se a via régia, que nos ajuda a entender primeiro que temos uma mente e segundo que a mente tem o poder de escolher novamente. O perdão, ou milagre, é a corrente subjacente da mente correta que acompanha nossa decisão de ouvir os ruídos agitados do ego sobre culpa e ataque. Está sempre presente como um suave lembrete para escolher novamente. Se me é permitido usar outra analogia de Beethoven para ilustrar essa corrente, gostaria de falar brevemente sobre A Grande Fuga. O ápice da obra do mestre é sua última música, os quartetos finais, especificamente a trindade de seus 15º, 13º e 14º quartetos, que não foram publicados na ordem de composição, daí os números não sequenciais. O movimento final, original do 13º quarteto, era A Grande Fuga, considerada impublicável pelo editor, que solicitou a Beethoven uma alternativa. Incomumente complacente, Beethoven concordou e rapidamente compôs uma alternativa dizendo: essa Grande Fuga é para mais 50 anos. Quase 300 anos depois, A Grande Fuga permanece uma das peças musicais mais difíceis já escritas. Para um ouvido não treinado, o movimento soa como loucura total, os delírios de um gênio psicótico. Mas esse aparente caos oculta a brilhante estrutura da Grande Fuga, que reflete, por assim dizer, o último esforço do ego diante da extinção. O movimento começa com breves declarações dos temas que seguirão em sequência fugada, incluindo um de graça suave, um momento sadio de esperança em uma paisagem, por outra parte sombria e devastada. O que sustenta o ouvinte enquanto a música selvagem dos primeiros 5 minutos se desenrola é a memória desse tema, que misericordiosamente retorna gradualmente, assume o lugar dominante no restante da peça até sua resolução final, conduzindo à paz sobrenatural do movimento inicial do 14º quarteto, o ápice, na minha opinião, de toda expressão artística. Quando considero o papel dos pensamentos da mente correta, expiação, perdão ou milagre, é a Grande Fuga que chama minha atenção. Esses pensamentos amorosos estão sempre presentes, mesmo quando ocultos atrás dos gritos estrondosos do ego de caos. Seus sons ásperos, cheios de ódio, de guerra e morte.
o milagre permanece como um farol de luz para guiar nossos passos através do labirinto escurecido de culpa e ataque que anuncia nossa queda. É o único consolo, o amor do Espírito Santo que torna possível essa longa e árdua jornada pelo círculo aterrador do medo que o ego usaria para nos afogar. A presença cheia de graça fornece a esperança, razão pela qual nos é ensinado que, embora o sistema de pensamento do ego seja infalível, ele não é infalível diante de Deus. A memória de Deus, de nosso verdadeiro ser, nos lembra continuamente que podemos escolher novamente. O ego é uma escolha, não uma realidade. E esse tema da salvação do sistema de pensamento do ego percorre todo o texto. É o elemento unificador na sinfonia que estamos prestes a ouvir, à medida que, para mudar de metáfora, subimos a escada da dualidade que conduz do mundo específico do ego para o mundo não dualista e abstrato de Deus. A mensagem de Jesus sobre o perdão e milagre ilumina nossa jornada, guiando nossos passos, enquanto a mente errada é substituída pela mente correta, prestes a dar lugar à mente única de Cristo, quando a jornada terminar em luz resplandecente. Conclusão. Como forma de concluir minha introdução, cito a introdução de um curso em milagres que traz à tona dois temas muito importantes que, de certa forma, prenunciam o restante do texto. Como mencionei no começo, o curso originalmente não começou com essa abertura, mas conforme Ellen me contou a história, ela disse a Jesus, entre aspas, você não pode simplesmente começar com o primeiro princípio, você precisa fazer melhor do que isso. Sempre obediente, Jesus lhe deu o que hoje é a introdução. Sou novamente lembrado de Beethoven, que depois de submeter para publicação sua maior composição para piano, Sonata 29, adicionou 2 acordes que hoje abrem o exaltado terceiro movimento. Um aparente pensamento tardio, esse terceiro acorde ascendente unifica todo o movimento, senão a própria sonata. De modo semelhante, essa nova introdução unifica a mensagem de Jesus em um curso em milagres e resume de forma sucinta seu sistema de pensamento não dualista e a desarticulação do ego. Em muitas composições musicais, existe o que se conhece como coda. Vem do latim cauda, que significa cauda. Se você já fez biologia na faculdade, dissecou um peixe, provavelmente teve que observar a nadadeira caudal, equivalente à nadadeira do peixe. A coda vem ao final de uma sinfonia, concerto ou sonata e é separada da música que a precede. Embora seja uma forma musical diferente, ela é, no entanto, tematicamente relacionada ao que veio antes, resumindo e concluindo a obra inteira. Nesse mesmo espírito, vemos essa introdução como uma coda para o que discutimos até agora. Esse é um curso em milagres, é um curso obrigatório. Só o tempo em que você faz é voluntário. Livre-arbítrio não significa que você pode estabelecer o currículo. Significa apenas que você pode escolher o que quer cursar em determinado momento. O curso não visa ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Seu objetivo, entretanto, é remover
o bloqueio para a consciência da presença do amor, que é sua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que é abrangente não pode ter oposto. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente assim: nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aqui reside a paz de Deus. Fecha aspas. Existem 2 temas centrais expressos nessa introdução. Esse curso é uma desconstrução. Como disse acima, esse não é um curso sobre amor e, de fato, não fala muito sobre Deus ou o céu. Seu propósito não é ensinar o significado do amor, pois isso não pode ser ensinado ou compreendido aqui, mas sim remover a interferência para que o lembremos. Por força disso, visa nos ajudar a entender o sistema de pensamento do ego, porque o escolhemos, mantemos e como ele nos tornou miseravelmente infelizes. Isso nos motiva, finalmente, a escolher contra o ataque do ego ao amor, deixando o amor ser ele mesmo. Ao remover o sistema de pensamento negativo, refletimos o realmente positivo. Um curso em milagres não é positivo em si mesmo, nem tampouco o perdão. Contudo, suas naturezas ilusórias podem desfazer o negativo. E aí reside seu verdadeiro significado. Um curso em milagres é um sistema de pensamento não dualista. O oposto do amor é o medo. Mas o que é abrangente, o que sozinho é real, não pode ter oposto. Um sistema de pensamento dualista contém opostos, bem e mal, o mundo espiritual do céu e o mundo material dos corpos. A Bíblia afirma que Deus criou ambos e ambos são reais. As religiões bíblicas do judaísmo e cristianismo representam sistemas dualistas. O curso, porém, é não dualista. Como vemos aqui, entre aspas, nada irreal existe, e tudo que está fora da realidade de Deus é irreal. Pode-se argumentar que esses são os 2 temas mais importantes de todo o texto, porque é o milagre que desfaz a interferência para lembrarmos que só o amor do céu é real. Prefigurando o que discutirei no capítulo 1, a razão de não haver ordem de dificuldade nos milagres é que nada irreal existe. Todos os problemas e preocupações são parte da ilusão. A estratégia defensiva do ego para nos afastar do nosso único problema, o erro original, que a mente continua cometendo, de escolher o ego em vez do Espírito Santo. Como mencionado no prefácio, não irei passar pelo texto linha a linha. Ao contrário, analisarei cada capítulo em termos dos diversos temas que discuti brevemente aqui no prelúdio e como eles facilitam o processo de aprendizagem presente no texto. Mas antes de começar meu comentário sobre o primeiro capítulo, gostaria de fazer alguns comentários sobre a natureza da escrita inicial de Ellen Schucman, aproximadamente os primeiros 4 capítulos do texto como o temos hoje. Escrita inicial, estilo, edição, mensagens. Ellen anotava em taquigrafia o que ouvia e depois ditava para William Thetford,
o que havia registrado. A digitação de Bill é o que chamamos de Urtext, um termo derivado do alemão usado para designar o primeiro rascunho de uma obra literária. No contexto de um curso em milagres, essa palavra refere-se ao manuscrito original ditado por Bill, baseado nos cadernos taquigráficos de Ellen. Ellen reescreveu o texto 2 vezes, depois veio a versão final. Embora não a última, que foi a que vi quando os conheci, e que Ellen e eu editamos até chegarmos à cópia definitiva e impressa em 1976. O que Ellen originalmente ouviu e anotou, registrado em grande parte no Urtext, continha muito material pessoal. Nas primeiras semanas de escrita, Ellen estava bastante nervosa com o que estava acontecendo. Não tanto pelo conteúdo do que escrevia, embora isso a deixasse desconfortável, mas principalmente pelo fato de que aquilo vinha de Jesus. Uma proximidade no relacionamento impossível de ignorar, já que basicamente ela ouvia a voz dele o tempo todo. No entanto, seu ouvir, entre aspas, nessas primeiras semanas não era muito bom. Para explicar o que quero dizer, imagine canos enferrujados. Quando você volta para casa após muito tempo fora, especialmente se a casa for antiga, a água da torneira geralmente sai suja por um tempo. A ferrugem e outros minerais se acumularam e é preciso deixar a água correr para limpar as impurezas até que volte limpa. De certa forma, isso aconteceu com ela. Ela não usava essa habilidade de escrita há muito tempo, como expresso na seguinte visão que precedeu a vinda do curso. Nessa experiência, Ellen encontrou um equipamento numa canoa encalhada na margem. Descreveu-o como um antigo aparelho de envio e recepção, que quando o curso começou, ela entendeu ser símbolo dessa habilidade de receber as mensagens de Jesus na mente e então transmiti-las por escrito. Na visão, um estranho aparecia de vez em quando e após um tempo, Ellen o reconheceu como Jesus. A princípio, ele lhe disse, entre aspas, não faça nada com isso ainda, você não está pronta. Ficou claro que algum preparo interno era necessário para que Ellen pudesse ouvir tão clara e puramente quanto depois ouviu. Contudo, isso não ocorria no começo. Por isso ela notou coisas erradas, algumas das quais Jesus depois corrigia. O estilo da escrita inicial era desajeitado e grosseiro, e como mencionei, junto com os ensinamentos havia muito material pessoal que Jesus fornecia para ajudar Ellen a aceitar o que estava acontecendo e a curar seu relacionamento com Bill. Havia mensagens para Bill e outras que tentavam ajudá-los não só em seu próprio relacionamento, mas também com os outros. Além disso, havia material para ajudá-los a fazer a ponte entre a psicologia psicanalítica conservadora que ambos seguiam e a psicologia do curso. Material sobre Freud, Jung, Henck e outros neo-freudianos. Também houve discussões sobre doenças mentais e retardo mental, que eram o campo de Ellen. Bill era muito interessado em Edgar Cayce, tendo começado a lê-lo quando Ellen iniciou suas experiências internas na primavera de 1965. Ele fez Ellen ler Cayce e levou-a a contragosto para Virginia Beach para conhecer
Lynn Case, filho de Edgar. Assim, há algum material de Case nas primeiras páginas, além de evidências claras do estilo Case. Os ensinamentos brilhantes do material de Case vêm em uma forma arcaica e pouco fluida da escrita, e nas escritas iniciais há vestígios dessa dificuldade na fraseologia e termos do curso. Quando Ellen ditava para Bill, ela dizia tudo o que anotara, com algumas exceções, material altamente pessoal. Depois, ela e Bill editaram o que claramente não pertencia. Jesus foi muito claro com eles de que qualquer coisa específica ou pessoal não tinha lugar nessas notas, que era o seu termo para o que dava a Ellen. A versão publicada não contém material destinado apenas a Ellen e Bill, sobre Case, Freud, etc., porque não pertencia ali. Infelizmente, entretanto, ainda restam algumas dificuldades de estilo e frases truncadas, deixadas quando o material pessoal foi retirado. Portanto, a escrita inicial não foi como se Jesus estivesse ao lado do ouvido de Ellen, ditando com um microfone, mas sim um diálogo no qual Jesus dizia algo. Ellen às vezes respondia com uma pergunta que Jesus então respondia. A conversa ocasionalmente se desviava do tema e às vezes Jesus a repreendia suavemente por tentar evitar o conteúdo. Quando essas passagens eram removidas, ficavam lacunas que precisávamos preencher com pequenas palavras. Mesmo com nossos melhores esforços, temo que a leitura ainda não seja muito fluida. Mencionei anteriormente que a introdução que temos hoje não fazia parte da ditadura original. Lembre-se de que o curso começou com, entre aspas, esse é um curso de milagres. Por favor, tome notas. Fecha aspas. Depois, a primeira coisa a saber sobre milagres é que não há ordem de dificuldade entre eles. Fecha aspas. Em poucas semanas, Ellen reclamou a Jesus sobre a impossibilidade do material que ele estava ditando e disse a ele: suponho que seja um curso eletivo, entre aspas, uma clara referência aos procedimentos universitários em que existem disciplinas obrigatórias e outras eletivas. A resposta espirituosa de Jesus foi, entre aspas, não. Não é um curso eletivo, mas um curso obrigatório. E ele continuou, entre aspas, só o momento em que você o fizer é voluntário. Esse é o significado das frases da introdução ao afirmar que um curso em milagres é obrigatório. Jesus não quis dizer que todos no mundo deveriam fazê-lo. Seu ponto era que, para Ellen e Bill, o curso era obrigatório, pois era o que eles pediram, uma nova forma de se relacionar. Claramente não se poderia pedir resposta melhor para a busca por um modo de se relacionar com os outros sem julgamento, crítica ou ataque que o próprio curso. Naturalmente, o que agora aparece na introdução e nos primeiros 4 a 5 capítulos não foi necessariamente ditado palavra por palavra. Posso também mencionar que originalmente não havia 50 princípios de milagres. Na verdade, não havia 50 consecutivos como agora aparece. No ditado, havia uma afirmação de um princípio de milagre, seguida por uma discussão que às vezes se desviava, não do que era útil, mas do ensino específico. Parte do material agora, no capítulo 1, nas seções
depois dos primeiros 50 princípios, era originalmente parte da discussão sobre os princípios dos milagres. Quando vi o manuscrito que Ellen e Bill editaram, recordo que havia 53 princípios. Bill achava que deveria haver 50. Então, os 3 que foram retirados foram reabsorvidos ou reformulados no material. Menciono isso para que as pessoas não vejam o curso como algo sacrossanto, o que infelizmente muitos já fazem. Ou seja, cada palavra é sagrada e não pode ser alterada. Ellen não pensava assim. Ela tinha certeza de não mudar palavras importantes, mas os, entre aspas, tats, whichs, e os desse, os demos, os doses, como dizíamos no Brooklyn, obviamente não eram essenciais ao ensino e ela fez essas mudanças. A maioria dessas mudanças ocorreu apenas no início do material. Em outras palavras, Ellen reconhecia a distinção essencial do curso entre forma e conteúdo, que o conteúdo não verbal do amor era o importante e não sua expressão em palavras. O que temos hoje, Ellen, Bill e eu, sentimos que era o que Jesus queria. O material que não pertencia foi retirado. O problema, como venho dizendo, é que esses primeiros 4 capítulos, francamente, não têm uma boa leitura. Mencionei na introdução que a escrita torna-se muito bela e que a segunda metade do texto está repleta de passagens em belíssimo verso branco. Isso não ocorre nos primeiros 4 capítulos e Ellen sempre sentiu vergonha deles. De fato, nos primeiros tempos, quando alguém queria ver o curso, ela mostrava a muito poucas pessoas e mesmo assim, quase nunca o curso inteiro. Ela compartilhava algumas pequenas passagens belas e rapsódicas. A vergonha dela sobre essa primeira parte era tão grande que durante o processo de edição eu disse a ela, entre aspas, você sabe, nos pouparia muito tempo se pedisse a Jesus que reeditasse os primeiros 4 capítulos. Eu estava sendo meio irônico, mas Ellen achava que não suportaria passar por isso de novo. Os primeiros 4 capítulos permanecem como são. Apesar de tudo o que tenho dito, eles ainda são notáveis pelo que contém. De fato, embora as ideias não fluam tão naturalmente umas das outras, como nos capítulos seguintes, e às vezes sejam até um pouco obtusas em sua expressão, contém mesmo assim o sistema de pensamento inteiro do curso em milagres. Ainda há um campo precioso aqui para explorarmos. Nossa sinfonia está prestes a começar. O maestro levanta sua batuta e sinaliza para a orquestra tocar. Ouve-se a música do milagre. E lembrando as belas palavras de Shakespeare, dizemos suavemente para nós mesmos, em preparação para as doces harmonias que ouviremos. Aqui, sentar-nos-emos e deixaremos os sons da música penetrarem em nossos ouvidos, calma, suave. E à noite tornam-se os toques da doce harmonia. O Mercador de Veneza, Ken Wapnick.